Então voltamos aqui, pessoal, a aba geral nós tínhamos preenchido na aula passada. Agora nós vamos para essa próxima aba aqui. Então nós temos sobre, geral e componentes, né? Componentes, aqueles itens que a gente cria para poder usar eles como componente de parede, parede interna, coberturas. Então lembra que a gente foi lá no Projeto E e conseguiu pegar informações, por exemplo, do tipo de parede, tipo de cobertura, tipos de piso, tipos de piso laminado, por exemplo. Então, aqui é que a gente preenche esses itens para poder importar já. Então a gente não precisa ficar criando toda vez que a gente for usar. Quando a gente for lá na envoltória, a gente já consegue importar esses itens daqui, tá? Então a parede que nós vamos criar, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar. A gente vai lá, no caso, no Projeto E, né? Peguei aqui uma parede, né? Uma parede, no caso essa aqui de argamassa, 2 cm, bloco cerâmico 14 por 19 por 29, argamassa externa. Então argamassa interna e externa, né? Então a gente vem aqui, parede, bloco cerâmico 14 por 19 por 29. Essa vai ser o nome da minha parede, tá? Do tipo da minha parede. Logo, eu também consigo pegar lá no Projeto E depois as características térmicas dela, né? Caso vocês não recordem, né? Tipo, resistência, transmitância, que nem tá aqui, ó. Ele fala, ó, transmitância térmica, capacidade térmica, absortância. A gente consegue pegar ela por aqui, ó, por exemplo, por esses símbolos, ó, watts por metro quadrado por Kelvin. Então a gente vai pegar aqui watts por metro quadrado por Kelvin 1,83. Então 1,83, tá? Depois capacidade térmica, que é o CT aqui, ó, kilojoule. Então a gente vem aqui capacidade térmica e procura, ó, kilojoule por metro quadrado por Kelvin. Então a gente vai 161 essa aqui, 161. Depois a absortância. A absortância é aquela questão de quanto que a parede consegue absorver de radiação solar e transformar em calor depois que entra em contato com a superfície. Isso está diretamente relacionado à cor da superfície. Onde é que vocês podem encontrar essa informação? Lá aqui dentro do Projeto E, aqui, do pbedifica.com.br, a gente tem uma aba aqui que seria hack, tá? Dentro de hack, aqui a gente pode procurar por hack também aqui nessa aba aqui. A gente tem uma aba aqui embaixo chamada Catálogo de Propriedades Térmicas, de propriedades térmicas. Dentro dessas propriedades, se a gente clicar dentro, ele vai abrir um item aqui que tem várias informações sobre paredes, blocos cerâmicos, que nem a gente estava vendo ali, acabou de ver das paredes, né? A gente pode achar nossa parede aqui além da Projeto E, mas aqui não tem todas, mas ó, essa aqui tem, ó, 14 por 19 por 29. Então argamassa interna e externa, né? Externa e interna. Então aqui tem a capacidade térmica dela. E aqui embaixo, ó, se a gente for descer um pouquinho mais, tem o telhado aqui também, tem telhados, né? Não todos, mas tem o telhado, por isso que eu ensinei o Projeto E para vocês poderem calcular externo também. Mas aqui a gente tem as questões da absortância das tintas. Então a gente tem, por exemplo, por cores, foscas, látex, acrílica semibrilho e acrílica fosca, tá? Então, acrílica semibrilho é uma das principais, né, que a gente pode usar. E no caso externa, a gente pode usar fosca também. Se a gente pegar aqui um branco, olha só, vou pegar aqui branco neve, 10,02. Ou branco gelo, 29,7. Então, de acordo com branco também muda. Geralmente a gente usa branco neve do lado externo, né? Seria um branco mesmo. Ele vai estar ali perto da absortância de 11,1. Só que aqui, ó, a absortância ela vai estar em percentual, como se fosse um coeficiente. Então, 1 é igual a 100%. E seria a 100 ali na nossa tabelinha.
0 seria tipo 1, seria, ou 10 aqui seria 0,1. Então a gente vai colocar aqui 1,1, por exemplo, na nossa absortância de parede, tá? Já as paredes internas não tem esse efeito, então a gente pode pegar, por exemplo, e colocar aqui parede de bloco, a mesma parede que a gente está usando, só que a capacidade interna, a capacidade e a transmitância, a gente pode simplesmente dar um Ctrl C aqui e colar nessa aba do lado, tá? As coberturas, a gente tem duas coberturas, lembra? Então, uma cobertura que a gente usa nessa parte aqui da área comum, a gente tem uma cobertura que ela é com gesso, né? Então deixa eu só mudar aqui essa parte da cobertura. Acho que eu errei ali Ah não, errei não, foi o corte que foi demais, né? Deixa eu ver. Não, eu errei mesmo. Aqui ó, nessa parte a gente tá usando um forro, né? Então eu vou fazer até uma alteração aqui para não prejudicar a vista, a nossa compreensão do nosso projeto. Vou colocar aqui uma vista ligada, né, de sobreposição. Até aqui a gente tem um forro de uma laje, né, até chegar nessa parte. Aí nessa área comum ali a gente tem laje nesses espaços ali, ó, né? Então a gente tem laje aqui, ó. Deixa eu só adicionar aqui então. Nessa parte a gente tem laje, né? E nessa parte aqui a gente tem o forro, né? Então a gente tem dois tipos de telhado, tá? Então se a gente voltar lá na nossa planilha, a gente vai ter dois tipos de coberturas, tá? Eu já criei esses dois tipos de cobertura, mas basicamente um deles é esse aqui, ó, que a gente tem uma cobertura de piso, cobertura de laje maciça, né? Mais câmara de ar, né, que seria essa parte aqui, e depois uma telha metálica de poliestireno de 4 centímetros, que seria uma telha sanduíche, né? Outro telhado seria esse aqui, ó, que a gente tem uma telha metálica, camada de ar e um forro de PVC. Então a gente não tem a laje, só tem o forro de PVC, tá? Então eu já criei esses dois itens aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl X ali, vou colar eles aqui em cima, tá? Porque então o forro de PVC, a transmitância térmica, a capacidade térmica e depois a absortância, que eu coloquei nas duas como se fosse 0,2. Pode ser 1,1 aqui também, absortância. Ele não aceita, né? O intervalo aceitável aqui, ó, ele até coloca capacidade térmica, absortância. Ele não coloca aqui, mas em algum momento ele diz que não pode ser abaixo de 2. Então por isso que eu já coloquei 2 aqui. Uma camada de metal refletindo, tipo, já vai dar essa absortância aqui, tá? Então a gente tem uma cobertura com forro de PVC, com a camada de ar e telha metálica, e uma cobertura com laje com telha metálica e camada de ar dentro, tá? Depois a gente tem aqui também os pisos. O piso a gente tem o granitina e o piso cerâmico, então vocês vão preencher esse item. Então no caso, um piso de granitina, uma coisa importante de explicar para vocês nesse caso, tá? Nessa parte aqui a gente tem um piso de granitina, né? A gente colocou lá. E aqui a gente tem o restante dos pisos de cerâmico, mas eu vou colocar tudo granitina. O que acontece é o seguinte, o piso, ele é um elemento, se eu pegar aqui no 3D, eu vou mostrar para vocês. O que acontece? O piso, ele não dá para colocar só a granitina, não é um espaço pequenininho. Geralmente tem uma camada de concreto aqui, tá? Até ele encontrar o contato com a terra. Então quando a gente coloca o piso ali para analisar,
é desde do que compõe o componente que está em contato com a terra até o acabamento final, tá? Então, no caso do piso de granitina, ele é um piso de concreto inteiro. A gente vai colocar um piso de concreto de 10 centímetros, tá? Se a gente for procurar depois, a gente vai ver que a granitina ela é um concreto polido com algumas pedrinhas coloridas, tá? E o concreto ele também com corante. Então a gente pode ir lá na nossa planilha, pode ir lá no Projet e procurar aqui, por exemplo, laje de concreto. Se a gente achar aqui, a gente vai ver, ó. Vou ligar a minha planilha aqui do Excel, vou puxar ela um pouquinho para o lado aqui, ó. Vou colocar piso de concreto ou piso de granitina. Vou colocar aqui piso granitina, tá? E aqui eu vou colocar a transmitância térmica do concreto em 10 centímetros é 3,74, então 3,74. Capacidade térmica do piso de concreto, então capacidade térmica 220 kJ por metro quadrado, então 220. Depois a gente tem o nosso vidro de referência, tá? Que a gente está usando um vidro laminado, se a gente for ver lá, é um vidro laminado e a gente pegou aqui reflexão luminosa, transmitância térmica e fator solar. Então, se a gente for ver, o nosso vidro aqui laminado, ele tem uma capacidade térmica, transmitância térmica de 5,67 e um fator solar de 0,29, por ele ser laminado. Se ele fosse um vidro simples, ele seria mais próximo de 0,82, tá? Então, esses itens aqui embaixo eu vou deletar. Vou pegar esse aqui, ó. Vou colar aqui embaixo, tá? Esse aqui eu também vou deletar. E vou deletar esse daqui porque eu tinha colocado como referência, tá? Bom, aqui eu já coloquei alguns itens. Vidro zenital, eu também posso dar um Ctrl C aqui e colar ele aqui pro lado, porque se for usar um vidro zenital vai ser o mesmo vidro. Depois, aqui tem algumas bases de dados que vocês podem preencher para ar-condicionado. E aqui, ó, sistema de referência, ele pega a mesma, e aqui ele já tem alguns preenchidos. E observem que aqui, ó, ele só dá essas duas opções, baixa capacidade, sistema do tipo, baixa e alta capacidade. Então, aqui seriam sistemas que vocês podem colocar, sistemas simples de ar-condicionado. Esse aqui a gente não vai preencher nada, tá? E aqui também alguns equipamentos de ar-condicionado, equipamento 1, VRF e algumas coisas que a gente não preenche, a gente só vai usar eles como referência, tá? Olha só, split, self-ar, splitão, rooftop, tá? Então aqui, ó, a gente tem, esse aqui é o principal que a gente usa, tipos de equipamento, tá? O split, para aquecimento, tá? Bom, com relação aos componentes, são esses componentes que vocês precisam preencher. Caso vocês queiram adicionar mais itens para poder ir simulando, analisando, vocês vão preencher aqui dentro os componentes, tá? Vidro, sistema construtivo de ar-condicionado, equipamentos de ar-condicionado, é tudo aqui que a gente preenche, tá? Agora eu venho aqui, salvo a minha planilha, tá? Vou lá na envoltória e agora começa o item da envoltória, tá? E aqui, ó, ele já preencheu aqui o nome do meu projeto, a etapa que é projeto, e aqui tem um item, ó, que é para escolher na lista. Então eu vou colocar aqui método simplificado, tá? Não é de simulação, método simplificado. A carga térmica, lembra que a gente tem que calcular ela puxando lá os componentes, depois que a gente calculou, colocou aqui a envoltória, importou, preenche isso aqui, importa lá para nossa planilha, para nossa interface aqui, calcula a envoltória depois que importou e aí a gente consegue pegar essa carga real aqui, tá? Então vamos lá. Agora que a gente tem o método simplificado, a gente vai começar a preencher aqui condições das zonas, tá? Para isso eu vou salvar e vou iniciar um novo vídeo para a gente iniciar essa envoltória aqui na próxima aula.